Olá pessoal, tudo bem? Então tá bom. Pessoal, como parte do conteúdo para o nosso segundo trimestre, então eu encaminhei para vocês já, né, pelo material lá, pelo Glass Classroom, eu já encaminhei para vocês lá o material que fala sobre síndromes metabólicas, principalmente, né, sobre obesidade, que vai ser a síndrome metabólica que nós vamos trabalhar um pouco mais aprofundado. Mas para entendermos em relação ao que são as síndromes metabólicas hoje representam um dos maiores problemas em relação às questões de saúde da humanidade. Síndrome metabólica é um nome que a gente dá a um conjunto de doenças, de alterações físicas e fisiológicas que geram a alteração do funcionamento cardio e cerebrovascular. Tá? Essas alterações, então, geralmente formam parte de um conjunto de doenças, onde uma das principais delas, no caso, é a própria obesidade. Dentre outras que a gente pode observar, as alterações de lipídios, dislipidemias, por exemplo, né? Alterações da glicose, como por exemplo a diabetes ou as suas variações de diabetes. Ok? Em relação ao conteúdo que eu mandei para vocês, é importante vocês lembrarem que a partir desse conteúdo, né, que é o síndromes metabólicas, no caso intitulado obesidade, nós vamos formular as estruturas de estudo para o segundo trimestre. Bom, vamos entender um pouquinho então sobre o que é obesidade. Bom, se nós formos entender numa forma um pouco mais literal, a definição de obesidade é o acúmulo excessivo de tecido adiposo, ou seja, o acúmulo excessivo de gordura corporal. Quando a gente pensa nas relações de gordura, e lógico, por uma questão sociocultural, a gordura acaba pegando um papel de vilã da história, né? Bom, não é bem assim. A gordura é uma fonte energética riquíssima, né, que é capaz de produzir um grande valor energético, como nós vimos no conteúdo do trimestre anterior em relação à bioenergética, né? Então a gordura é um dos substratos energéticos que produz maior aporte energético para o corpo humano. O problema é que a nossa sociedade mudou as relações, principalmente as relações alimentares. Então a gordura começou a aparecer de forma muito mais clara nas dietas alimentares. Dessa forma, então, alterações pelo consumo de gordura começam a aparecer, né? E nós chamamos essas alterações de dislipidemias. Quando essas alterações chegam a um percentual de tecido adiposo acumulado excessivo, nós entramos numa situação de obesidade, ok? Mas nós temos que pensar também que a gordura é parte integrante da fisiologia e da anatomia humana, é necessária para o funcionamento do corpo humano. Então a gordura não é a vilã da história, mas sim o excesso de gordura é o vilão da história. Um outro ponto fundamental para a gente conseguir entender de forma um pouco melhor o conteúdo sobre obesidade é entender o que é sobrepeso, tá? Bom, sobrepeso é quando nós estamos acima do peso corporal normal. Isso não quer dizer que nós estamos em quadro de obesidade, seja qualquer nível de obesidade. Nós estamos com sobrepeso. Sobrepeso é um percentual de peso acima daquilo que seria considerado normal para você em relação à tua estatura e em relação ao peso que você apresenta, tá ok? Essas características em relação ao sobrepeso, elas estão relacionadas ao aumento de tecido que pode ser tecido gorduroso, no caso o tecido adiposo, a gordura, mas ele pode também ser um aumento no tecido de massa muscular, como um aumento na quantidade de retenção líquida, quanto um aumento da massa óssea, né? Então, sobrepeso é um aumento do seu peso corporal, mas não necessariamente ligado à obesidade e nem necessariamente ligado a uma alteração, a uma doença específica em questão, tá ok? Quando nós falamos então especificamente da obesidade, dos níveis de obesidade, nós temos que considerar que além das situações físicas e anatômicas, existe uma situação socioeconômica relacionada à obesidade, né? Nós temos hoje uma sociedade então que se alimenta mal, que se alimenta de forma desorganizada, que se alimenta com alimentos de preparo em larga escala, os chamados fast foods, os alimentos rápidos, a comida rápida, ou os junk foods, né, os alimentos ruins. E dessa forma, então, com essas alterações na nossa dieta alimentar, nós estamos modificando as características anatômicas do corpo humano e levando a índices que levam risco, tanto de doenças vasculares, né, doenças cardiovasculares, quanto doenças cerebrovasculares. Sem contar as outras problemáticas inerentes e relacionadas à obesidade, como alterações ortopédicas, alterações endócrinas, entre outras alterações que interferem no funcionamento do organismo humano. É bom vocês lembrarem, então, que nesse conteúdo nós vamos tratar tanto dessas relações
que tangem ao acúmulo excessivo da obesidade ligadas à alimentação, ligadas ao padrão social, aos aspectos sociais que envolvem a obesidade, como nós, através da disciplina, né, da disciplina de educação física, temos que passar uma mensagem para vocês em relação ao cuidado, tanto no processo de alimentação, quanto na relação de entendimento de como o nosso corpo metaboliza essa gordura, para entender como a gente consegue realizar o processo de controle corporal, de controle do peso corporal, perdão. Lembrem, nunca se esqueçam que nós estudamos no trimestre passado justamente esses métodos, né? De como o nosso corpo responde melhor a cada princípio de substrato energético. Tá? Então, o nosso metabolismo vai se dar bem com a depressão, com a queima da gordura, justamente numa fase oxidativa, num sistema aeróbico, ok? Nas próximas aulas, então, nós damos encaminhamento a esse conteúdo. Gravem fundamentalmente duas coisas. Obesidade é o excesso, ou seja, o acúmulo excessivo de tecido adiposo, gordura, e sobrepeso caracteriza-se por um acúmulo geral no componente de massa do seu corpo, que pode ser tecido adiposo, mas não chegando a níveis de obesidade, mas pode ser tecido muscular, tecido ósseo, tecido visceral, retenção líquida, entre outras situações, ok? Um abraço, até a próxima.